Fala pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o RBShocks. Eu espero que você esteja bem. Galera, no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês a minha build de druida. Eu fiz um vídeo parecido, dividindo com vocês a minha build de necromancer. E dos 3 personagens que eu estou jogando no momento, que inclusive é a forma que eu jogo os jogos de Diablo, eu escolho ali 3 personagens que me chamam mais atenção. E aí depois eu escolho um para seguir a campanha até o final. E é claro que eu vou contar para você depois qual que é o personagem que eu escolhi. Mas seguindo a lógica dos vídeos anteriores, eu quero dividir hoje com vocês a build de druida. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a clicar no botão de se inscrever agora, caso você queira ter aí mais uma opção bacana de um canal de games e testando um novo formato. Pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo que eu apareço aqui para vocês. Estávamos trabalhando num formato aí do que eles chamam de conteúdo dark, mas eu prefiro mudar aqui um pouquinho e trazendo um conteúdo diferente para vocês e também sendo um pouco mais transparente e mostrando a minha cara para que vocês me conheçam melhor. Pessoal, já estou com o meu personagem aqui no campo de batalha e a forma que eu quero dividir com vocês é muito simples, tá? Lembrando que essa build é focada para quem está começando o game agora e está interessado em jogar de druida. Eu vou explicar para vocês a mecânica da minha build e também o porquê que eu escolhi cada elemento dela. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui sobre essa build é para vocês não se apegarem às peças do meu equipamento. Principalmente porque como é um nível mais baixo do nível de excelência, quando a gente olha os próximos níveis do personagem, você vai consequentemente você vai ganhar armas melhores, equipamento muito melhor, mesmo sendo lendários, provavelmente você vai se desfazer deles. Então não se apegue nesse vídeo com relação às peças. Pessoal, falando da build em si, eu escolhi jogar de lobisomem, então eu tenho aqui 3 de 5 na garra, que é o ataque básico dessa build, que é a metamorfose, seguida por garra de aperfeiçoada e garra feroz, tá? Esses são os 3 elementos da primeira parte do nó aqui da build. Lembrando que toda vez que você coloca um nó, esse nó vai aumentando a linha de sangue e vai liberando outros nós de habilidade. Como eu não vou pagar aqui para zerar, aliás, eu vou pagar, né? Vamos pagar para zerar porque fica mais fácil para explicar para vocês. Então eu estou devolvendo aqui 5.000 dinheirinhos para poder devolver 29 pontos de habilidade. Isso aqui é muito legal no Diablo, porque caso você não goste da build, ou nesse caso em específico, se você conseguiu montar uma build melhor que a minha, pensando em níveis mais baixos, cara, deixa nos comentários aqui porque eu queria dar uma olhada no que você escolheu, tá? Então eu vou devolver aqui meus 29 pontos, perdi os meus lobos, mas vamos lá. Bom, existem 5 atributos básicos de ataque logo no início. Você pode escolher habilidades de terra, são 2 habilidades de tempestade e 2 de metamorfose. Sendo uma você se transforma num lobisomem e a outra você se transforma num urso. Eu testei as 5, tá pessoal? E pra mim o druida foi um pouco difícil de customizar com o meu gosto de gameplay, mas eu vou seguir aqui exatamente a build que eu construí, que pode te ajudar a decidir como jogar com druida no começo do game. Bom, eu vou colocar um aqui na garra aperfeiçoada e garra feroz, porque é um druida, além de ser um druida focado no dano, também ele é focado no veneno, tá? No próximo nó de habilidade, eu vou escolher aqui o retalhar, que é um ataque super poderoso, seguido de aperfeiçoado, e aqui ó, entra... Nossa, do nada apareceu. Pera aí que eu tomei um susto. Mas beleza, vai ser uma oportunidade de mostrar a build pra vocês, mas não era isso agora. Eu vou até sair porque a minha build não tá pronta. Eu vou ficar aqui no cantinho e vou continuar montando. Vamos lá. Retalhar raivoso ou retalhar prímovo? Prímevo, é isso. Eu vou de prímovo. O próximo nível aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui o baluarte terreno, que é a sua proteção. E é super importante que você escolha a baluarte terreno de inato. Porque quando termina o tempo dessa proteção, ela joga estilhaço no inimigo, também vai dar um ótimo dano. Então a gente segue com baluarte. Nesse caso aqui eu não consegui completar a linha para o próximo nível. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui da forma que eu fiz e vou colocar
3 aqui no ataque básico e vou retornar para baixo, onde eu vou poder escolher os meus mascotes, né? Que aqui é uma outra base importante dessa build. Procure usar mascotes, eu lembrei do Chaves agora, falou massacote. Procure usar mascotes que vocês, assim, ou se você é um jogador antigo de Diablo, já está acostumado, mas eu te indico usar os lobos e o rastejante venenoso. Tá? Por que o rastejante venenoso? Além de ele dar um ótimo dano de veneno, ele imobiliza os inimigos e os lobos também são muito fortes aqui. E seguindo aqui para a linha de sangue para o próximo nível, eu preciso de 3, então esses 3 eu vou usar no fortalecimento dos meus mascotes. Tá? Então chegamos aqui no próximo nível. Esse próximo nível, eu não vou colocar nenhuma habilidade daqui, eu vou focar em colocar na neurotoxina, tá? Que os inimigos são desacelerados. Isso me ajuda quando eu tiver ali com um pouco dano a escapar um pouco, com sorte. E depois eu vou colocar aqui que os inimigos envenenar, que é onde os inimigos envenenados recebem mais 10% de dano. E também nas garras tóxicas. Tudo focado nessa build de veneno e lobisomem, tá? E para completar aqui, eu vou voltar novamente, eu preciso de 4 pontos para o próximo nó. E vou colocar agora, eu posso colocar aqui nos meus mascotes, ou eu posso colocar nas habilidades aqui acima. Eu prefiro colocar nas habilidades aqui acima, porque aí eu já completo esse ponto aqui principal, que é onde você usa bastante, fica bem forte para você destroçar os inimigos. E na habilidade suprema, eu vou escolher aqui lacerar, o lacerar primordial e por último o lacerar supremo. Dessa forma me restam 3 pontos aqui, eu vou colocar aqui na mudança rápida, que é quando uma habilidade de metamorfose, você usa essa habilidade, o seu dano aumenta em 5%, então eu vou colocar as últimas 3 aqui. Agora eu tenho 15% de dano aumentado, então agora eu vou aproveitar que está esse evento aqui do lado e vou mostrar para vocês o nosso druida em ação. Bom pessoal, tive que encurtar um pouco a batalha porque realmente estava demorando muito mais do que eu esperava. Mas essa é a opção de druida que eu trouxe para vocês. Lembrando que não é uma meta perfeita. Se você tiver uma opção melhor, deixa aqui nos comentários até para eu melhorar o meu druida, caso você tenha um druida melhor. E lembrando que o druida não é o meu principal personagem nesse momento e não é com ele que eu vou terminar o game. Eu estava jogando de renegado e eu gostei pra caramba do resultado da build que eu criei para ela. E eu vou mostrar para vocês aqui no próximo vídeo. Então se você estiver interessado numa build de renegada, não se esquece de se inscrever no canal. Mais um reforço aqui meu convite para você não perder nenhum conteúdo, não só de Diablo, mas de games em geral. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um ótimo feriado, final de semana para todo mundo. Fui!